está de parabéns. A DEC está de parabéns. Quem concorda com essa palavra, levante a mão e dê um glória a Deus. Que neste aniversário, todos nós que aqui estamos, venhamos receber a bênção e um presente especial da parte do Senhor Deus. Eu gostaria de ler com vocês um texto da palavra do Senhor. Eu queria ler com vocês o Evangelho segundo São Mateus. Nós vamos ler o capítulo de número 28 e a leitura se iniciará no versículo de número 16. Glória a Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 16. Nós iremos prosseguir em leitura até o versículo de número 20. Capítulo 28, versículo 16 do Evangelho de São Mateus. Quem encontrou, diga amém. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos repetir em alto e em bom som a última parte do versículo de número 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos lá? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olhe quais são as palavras. Olhe quais são as palavras. Para pelo menos 4 pessoas. Eu disse quantas pessoas? À esquerda, à direita, na frente e atrás. Para pelo menos 4 pessoas você vai dizer o seguinte: Jesus está contigo. Jesus está contigo. Eu queria falar-lhes a palavra de Deus esta noite sobre este tema: Jesus está contigo. O texto em pauta são as últimas palavras do ministério terreno de Cristo Jesus. Vale ressaltar que na ocasião, quando foram ditas estas palavras, apesar de considerarmos palavras ainda do ministério terreno, entretanto Cristo já havia ressuscitado e em glória ele estava. Aqui seria o discurso da ascensão. As últimas palavras de Cristo Jesus
para a nova mentalidade de seguidores que estava estabelecida e fundada através da mentalidade de Cristo e das suas filosofias. Alguém já disse que as últimas palavras de um homem são palavras carregadas de experiência, de confiabilidade, de segurança e, sobretudo, de profundidade. Se isto que dizem merece confiança, apreço e a aceitação, dizem no tocante a homens comuns. E se palavras de homens comuns, ou as últimas palavras de homens comuns, merecem confiança, confiabilidade, muito mais as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, que é e sempre será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus não tinha sabedoria. A Bíblia diz que ele era a sabedoria de Deus revelada. E por isso as suas últimas palavras são marcantes. Gostaria só de ressaltar que não são só as últimas palavras de Cristo as marcantes. Entretanto, ressalto este detalhe justamente porque nós iremos falar-lhes esta noite com base nas últimas palavras de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A princípio devo dizer-lhes que os discípulos, ao o encontrarem no monte onde ocorrera a ascensão, os discípulos tiveram uma postura louvável, eles o adoraram. Não obstante o texto afirmar que algumas pessoas estavam duvidando se seria de fato Cristo ou não. Entretanto, o versículo de número 17 afirma que alguns dos seus seguidores o conheceram e automaticamente o adoraram. E Jesus inicia o seu discurso com uma fala maravilhosa. Ele afirma: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele começa a sua fala mostrando a sua onipotência, mostrando a sua autoridade, mostrando o poder que lhe fora conferido por parte de Deus, o Pai. Interessante observar que Cristo afirma que o poder é sobre duas esferas: poder sobre os céus e poder sobre a terra. E mostrando a sua onipotência, Jesus dá aos seus discípulos a incumbência de propagar aquilo que eles ouviram ao longo de pelo menos 3 anos e meio na companhia de Cristo. E o Senhor afirma: ide e ensinai a todas as nações. Aqui é uma palavra que está no imperativo, é uma ordem para a igreja a anunciar a palavra do Senhor, ensinar as verdades que Cristo lhes havia ensinado em dias anteriores. Entretanto, o texto afirma que o ensino, o discipulado, prossegue-se em ato de conversão. E não só de conversão, mas a característica básica de uma verdadeira conversão, que seria
a imersão em águas, ou seja, o batismo, para que então surja de fato uma nova criatura. E o batismo há de ser feito em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discurso magnífico do Senhor Jesus Cristo. Após estas palavras, ele novamente exorta àqueles que haveria de ser a nova liderança do que chamamos de cristianismo, ou seja, seguidores da filosofia de Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A advertência aqui é no tocante a conservar, a guardar, a absolver e conservar no coração as palavras de Cristo, os seus ensinamentos. Após essas palavras magníficas de Cristo, surge então a expressão máxima de segurança para os seus liderados. Ele afirma: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava querendo embutir na mente dos seus seguidores que eles não fariam a obra sozinhos. Jesus queria esclarecer na mente dos seus fiéis que eles não iriam pregar e fazer a obra do Pai sozinho. Jesus estava garantindo a companhia para os seus discípulos enquanto há candura aqui na terra. Jesus estava nos dando a segurança da sua presença. E isto aqui é o mais importante, a consciência de que nós não estamos sós. É isto que eu gostaria de esclarecer. É bem verdade que esta fala ao ouvido de alguém possa ser simplista. Não estou nem um pouco preocupado se você julga desta maneira. O que eu sinto é que esta palavra é no mínimo confortante, porque eu estou a afirmar que conosco está o Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco. E o texto diz que a sua permanência conosco há de ser para todo o sempre. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado e mais uma vez diga para ela: Jesus está contigo todos os dias da sua vida. Jesus está conosco. Se esta igreja aqui esta noite está comemorando aniversário, é sinal que o nosso Senhor Deus está conosco. É a prova cabal do nosso sucesso. Nós estamos em festa porque Jesus está conosco. Quem acredita nisso, por gentileza, levante a sua mãozinha ao céu e glorifique a Deus. Ele está conosco. Em primeiro lugar, Jesus está conosco para nos dar credenciais de autoridade. Repito, Jesus está conosco para nos dar credenciais de autoridade. O texto que eu li para vocês é mencionado também pelos outros evangelistas, ou seja, nos evangelhos que levam o nome de sinótico, as últimas palavras de Cristo também são detalhadas. É evidente que nos evangelhos que se seguem após o evangelho de São Mateus, as palavras são modificadas, não modificadas no sentido de ser adulteradas ou
no sentido de ser mesclada com palavras humanas ou palavras não ocorridas no discurso de Cristo, mas modificada no quesito de omitir algumas coisas e ressaltar outras que o evangelista julgaria ser importante para os destinatários que haveria de receber o evangelho. Eu gostaria de ler para vocês e então mostrar-lhes esta diferença. Lucas, ao falar das últimas palavras de Jesus Cristo, ele diz no seu evangelho, no capítulo 24 e versículo 46, ele diz: E disse-lhes Jesus: Assim está escrito, que convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Essas são as palavras de Lucas. Entendam que Lucas está escrevendo aos gregos e ele tem um quê de inteligência. Afinal, ele estaria para enviar o seu evangelho a uma das mais inteligentes nações da época. Percebam a diferença das palavras e da perspectiva do evangelista São Marcos. E é nas palavras de Marcos que gostaria de embasar as credenciais de autoridades que nos foi conferida através de Cristo. Assim diz Marcos capítulo de número 16, versículo de número 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15, preste atenção. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui estão as credenciais de autoridade que Cristo nos confere através do seu nome e da sua presença conosco. Ele está conosco para nos dar a autoridade para curar os enfermos, a autoridade para libertar os oprimidos, a autoridade para ministrar libertação e expulsar os demônios. A igreja de Cristo tem a sua companhia e tem a autoridade para expulsar Satanás e para curar os enfermos. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga: você tem a autoridade, você tem a graça, porque quem está contigo é o Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco. Em segundo lugar, Ele está conosco para nos guardar e proporcionar livramentos. Deixa eu relembrar para vocês o que diz o Salmo de número 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós.
então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre nossa alma. Versículo 6, ou melhor, verso 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. O texto diz que a presença de Deus, a presença de Cristo conosco, nos guarda e nos dá livramento. O laço que se quebra aqui é justamente o livramento que Cristo nos dá. A igreja é protegida e guardada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora entenda, o texto diz que o Senhor está ao nosso lado, e isto faz com que os nossos inimigos não nos engulam, porque a presença de Deus em nós, a presença de Deus conosco, nos garante segurança, nos garante tranquilidade, nos garante bem-estar. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel que o mesmo fora lançado em uma cova de leões. Interessante que algumas pessoas pregam e dizem que o jovem Daniel, na ocasião Daniel já tinha cerca de 79 anos de idade, e Daniel foi lançado na cova dos leões. E eu já ouvi músicas, poesias e até pregadores dizer que os leões não comeram Daniel, porque Daniel ele era queimado pelo fogo do Espírito. E leão não come carne queimada, leão gosta de carne verde, de carne fresca. Eu até admiro essa criatividade, só que o que a Bíblia diz é totalmente diferente. A Bíblia diz que os leões não comeram Daniel, porque o Senhor Jesus desceu na cova, fechou a boca do leão e deu vitória e segurança ao profeta Daniel. Ei, Jesus vai fechar a boca do leão para livrar a sua alma de todo mal e de todo perigo. Eu profetizo, Satanás não vai tocar nem em um fio do teu cabelo, porque você está protegido, você está protegida, você está guardado, você está guardada. Ele está contigo e vai te guardar. Coloca a mãozinha no ombro da pessoa que está do seu lado e diga assim: ele está contigo para te livrar. Ele está contigo para te guardar. Ele está conosco. Jesus está com a igreja aqui em Capelinha. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Terceiro lugar, Jesus está conosco para nos fazer romper com as dificuldades. O livro do profeta Isaías afirma com muita propriedade: irei adiante de ti, quebrarei as portas de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze e endireitarei os caminhos tortuosos. Jesus está conosco para dissolver os impedimentos, para jogar por terra tudo aquilo que nos impede de marchar e de triunfalmente glorificar o nome do Senhor. Eu profetizo que esta noite todos os empecilhos que impedem a marcha da igreja, mais uma vez estão sendo dissolvidos e arrebentados, porque a igreja está com a presença do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, a presença de Cristo conosco nos garante tranquilidade e descanso.
a presença do Senhor conosco nos dá a tranquilidade do dia a dia. E isto que vou lhes falar, com certeza vocês têm lembrança. Moisés estava no monte conversando com Deus. Por causa da demora do diálogo, a Bíblia diz que o povo se corrompe, constrói um bezerro de ouro e passa a adorá-lo. A Bíblia diz que isto faz a ira de Deus acender-se. E então a Bíblia diz que Moisés desce, arremessa o decálogo sobre o bezerro. E vocês conhecem a história. Por causa deste incidente, Deus diz a Moisés que enviaria um anjo a fim de acompanhá-los na trajetória durante o deserto. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 14, Moisés se reporta ao Todo-Poderoso e diz exatamente o seguinte: se o Senhor não for conosco, não nos force a sair deste lugar. A Bíblia diz que Deus responde para Moisés da seguinte maneira: Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Sem a presença de Jesus não dá. Ele está conosco para nos fazer descansar. Quem acredita nisso, levante a sua mãozinha, por gentileza. Essa mãozinha que você levantou, desça no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: Jesus está contigo nessa caminhada. Jesus está contigo nesse deserto. Jesus está contigo nessa prova. Tem gente que pensa que Jesus só está com você quando você está no monte, mas assim diz o Senhor: eu estou contigo no monte e no vale, eu estou contigo no manancial e no deserto, eu estou convosco. Ele está conosco para nos fazer descansar. Interessante que a Bíblia diz que Balaque convida Balaão para amaldiçoar Israel. E a Bíblia diz que ele assim o fez, ou melhor, assim o intentou. Tentou amaldiçoar, mas a Bíblia diz que as palavras dele foram convertidas em bênção. E a Bíblia faz questão de dizer que por 2 vezes Balaão tentou alçar uma maldição sobre o povo, e ele não teve sucesso, porque Deus converteu a maldição em bênção, e as palavras foram de bênção. E ele disse a Balaque o seguinte: Balaque, não tem como amaldiçoar o que Deus já abençoou. Eu vejo Deus no meio desse povo, e contra eles não vale encantamento e nem adivinhações. O Deus deles está com eles, e no meio deles se ouve alarido de festa, porque o povo celebra ao sentir a presença de Deus com eles. E contra eles não vale encantamento, não vale maldição, porque o Senhor desfaz todas elas e nos dá tranquilidade para louvor do seu eterno nome. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: macumba não pega em crente. Contra Israel não vale encantamento. 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, mas a igreja em Capelinha não é atingida, porque o Senhor está com a igreja. O macumbeiro que perder tempo fazendo macumba para crente vai gastar dinheiro, vai perder tempo. A macumba vai cair na cabeça do macumbeiro, viu? Porque contra Israel não vale encantamento. Se Satanás pudesse, já teria destruído esta igreja, engolidos vivos.
mas o texto diz que Ele está conosco e desfaz todo o mal, joga por terra todo empecilho, desfaz toda maldição e nos entrega a vitória, porque Ele é poderoso. O texto diz que no meio do povo havia celebração de festa, porque sentiam a presença do seu Deus. Eu gostaria de ver se aqui esta noite tem alguém que sente a presença do nosso Deus para fazer zoada e alarido de festa aqui esta noite. Levante a mão para celebrar, levante a mão. Por 30 segundos adore se você sente a presença dEle. É a presença dEle que nos faz triunfar, é a presença dEle que nos faz descansar, é a presença dEle que nos anima, é a presença dEle que nos fortalece, é a presença dEle que nos guarda, é a presença dEle que nos ajuda, é a presença dEle que nos faz triunfar, é a presença dEle, é a presença dEle, é a presença dEle. Levante a mão para adorar. Celebre ao Senhor, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco para dar a segunda chance a Pedro. Depois que ele ressuscita, encontra algumas mulheres e diz para ela: avisa aos meus discípulos que eu vou para Galiléia encontrá-los. E diga em particular a Pedro que não pode deixar de ir para essa reunião, porque ele está conosco para nos dar a segunda chance. Diga isso para quem está perto de você, por gentileza, diz assim, ó: Jesus sempre dá uma segunda chance. Jesus sempre te levanta do chão. Jesus sempre te dá mais uma forcinha. Eu profetizo, Ele está te dando mais uma chance aqui esta noite. O problema é que os homens não gostam de dar a segunda chance. Os homens não dão a segunda chance. Mas Jesus olha para Pedro, que o negou por 3 vezes, e diz: se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Porque Deus sempre foi e sempre será o Deus da segunda chance. Eu profetizo que Pedro não vai morrer na angústia e na frustração por ter negado ao Senhor Jesus. Esta noite Jesus te concede uma segunda chance para você se levantar, para você se pôr de pé, para você erguer a cabeça em o nome do Senhor. Jesus está conosco, porque a Bíblia diz que Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que alcance a vida eterna para o louvor da sua maravilhosa glória. Diz mais uma vez para quem está do seu lado: Ele vai te dar a segunda chance. Ele vai te levantar do chão. Ele vai erguer a tua cabeça de novo. Se prepara, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Haverá um tempo de restauração, porque Cristo está conosco e nos garante a segunda chance. Ele está conosco. Amém, queridos? E para a gente encerrar, em último lugar, Ele está conosco para fazer vir grandes coisas para nós. E aqui eu aplico o tema da nossa festividade: grandes coisas estão por vir. E eu profetizo: o amanhã há de nos surpreender. Eu vou dizer isso porque talvez você não tenha entendido. O amanhã há de nos surpreender, porque coisas grandes estão vindo para a glória do nome do Senhor. Coisas grandes da parte de Deus há de vir para nós. Ele está conosco e garante que virá coisas grandes
porque as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para a DEC nesses últimos dias. Levante a mão, por gentileza, levante a mão, levante a mão. Chacoalhe a sua mão assim, chacoalhe a sua mão assim. Dê um tapinha na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: Jesus vai fazer grandes coisas na sua vida. Jesus vai fazer grandes coisas na sua vida. Jesus vai fazer grandes coisas na sua vida. Se prepara, a sua vida vai dar uma guinada. Seu ministério vai dar uma guinada. Eu profetizo um novo tempo de vitória, de conquista. Está chegando. Levante a mão, levante a mão para... A presença dele nos garante coisas boas. Aleluia. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te dei não esqueço. Olha que coisa linda. Se entrares, vai. Orabachora bacandarabacho. Ele está conosco. Abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guarda. Se você não consegue se alegrar com uma promessa tão majestosa como essa, me desculpe, aceita Jesus hoje de novo. Tu está desviado se você não consegue se alegrar com o que eu estou pregando aqui esta noite. Eu estou pregando que a presença de Cristo está entre nós. A presença do Todo-Poderoso. Quem sente a presença dele? Quem sente a presença dele? Levante a mão para celebrar. Levante a mão para adorar mais uma vez. Levante a mão. Desça a mão no ombro da pessoa do seu lado. Desça a mão no ombro da pessoa do seu lado. E diga para ela: você não está sozinha. Você não está sozinho. A DEC não está sozinha. Jesus Cristo está conosco. Ele está conosco. Vamos ficar de pé, por gentileza. Quem sente a presença dele entre nós aqui esta noite? Quem sente algo diferente aqui esta noite? Quem sente a presença do dono da festa aqui esta noite? Quem sente que o ambiente está sobrenatural aqui esta noite? A Bíblia diz que pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. A presença de Cristo promove avivamento na igreja. A presença dele acende brasas de fogo. A
presença dele batiza com o Espírito Santo. A presença dele cura os enfermos. Receba o poder da presença dele. Receba o poder da presença dele. Receba a graça da presença dele. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Na mão da pessoa que está ao seu lado. Eu vou orar por vocês aqui esta noite. Eu vou pedir a Deus para fazer coisas grandes, porque Ele está conosco. Eu vou pedir a Deus para mandar coisas grandes, porque nós acreditamos que grandes coisas estão por vir. Senhor Jesus, eu acabei de ministrar a Tua palavra esta noite, Senhor. Ministrei a Tua palavra conforme recebi do Senhor orientação. E profetizei para o Teu povo que o Senhor está conosco. E a Sua presença há de proporcionar coisas grandes para o dia de amanhã. Te apresento a Tua igreja, meu Senhor. Te apresento a ADEC que faz aniversário esta noite. Eu te peço, ó Deus, torna essa profecia viva e real para a glória do seu precioso nome. Que se inicie esta noite para a igreja do Senhor aqui em Capelinha e no estado da Bahia e no Brasil, um tempo de progresso, um tempo de triunfo, um tempo de coisas grandes, um tempo de surpresas, um tempo de vitória. Eu te peço, ó Deus, que nesta noite, aqui neste ambiente, neste recinto, cada crente que acredita nesta palavra, cada crente que acredita nessa profecia, cada crente que toma posse, cada crente que tem a certeza que o Senhor está conosco, que ele sinta a sua presença aqui esta noite agora, que o Senhor venha confirmar no coração de cada um a certeza de coisas grandes que está por vir. Que o Senhor confirme no coração dele e no coração dela a bênção e a vitória que está por vir. Ó Deus, eu te peço, faz acender brasas de fogo no coração do teu filho e no coração da tua filha agora. Que eles comecem a te adorar, que eles comecem a celebrar, que a tua presença seja sentida e seja repartida entre nós aqui esta noite, línguas estranhas como de fogo. Que seja repartido sobre nós aqui esta noite o milagre da cura divina e do poder de Deus. Em o nome do Senhor, sinta a presença dele que está conosco, sinta a graça dele que está conosco, sinta a unção dele que está conosco, sinta o poder do Senhor que está conosco. Abra sua boca por 30 segundos e adore a Deus. Abra sua boca por 30 segundos e adore a Deus. Abra sua boca por 30 segundos e adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Ele está conosco. Ele está conosco. Abraça essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: ó, Jesus está contigo. Jesus está contigo. Jesus está contigo. Jesus está contigo. Jesus está contigo, pastor Romeu. Jesus está contigo, pastor Paulo. Jesus está contigo, meu querido. Jesus está contigo, minha querida. Jesus está contigo. Levante a mão e adore. Levante a mão e celebre, porque Ele está conosco. Para minha lei. Cante. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos,
teu lado para ti